Então, gente, vamos dar continuidade, tá, com as nossas aulas, falando agora sobre a questão das reações adversas que os meios de contraste utilizados na radiologia podem apresentar ao indivíduo que se submete à utilização dessas substâncias. Então, vamos relembrar, né, que os meios de contraste são substâncias que são utilizadas durante alguns procedimentos radiológicos em que algumas estruturas elas não aparecem no exame, elas não conseguem absorver a radiação X e dessa forma elas não aparecem no filme radiográfico. Para a gente poder demonstrar essas estruturas no exame, é utilizado uma substância que ela vai ter um número atômico suficiente para absorver a radiação e fazer com que a estrutura apareça ali com nitidez na imagem. Essas substâncias, elas podem apresentar níveis de reação alérgica ao indivíduo, tá bom? Então, o que é que nós podemos dizer? Que essas reações alérgicas, elas são classificadas aí de três formas, né? A gente vai ter a reação adversa ou alérgica em decorrência do mecanismo etiológico, em decorrência da gravidade e em decorrência do tempo decorrido após a administração do contraste, tá? Nessa característica de mecanismo etiológico, a gente pode estar classificando as reações alérgicas de duas formas. A primeira delas é a reação idiosincrática ou anafilactoide, tá? É aquela reação alérgica em que ela não depende da concentração do contraste, né, das moléculas existentes ali na substância, não depende das propriedades químicas e nem depende do fluxo, né, ou do volume que é injetado na pessoa. Essa reação é aquela que o indivíduo ele vai fazer o exame e só lá é que ele vai descobrir a reação alérgica, né, que tem alergia àquela substância. Por isso nós dizemos que essas reações são imprevisíveis, né, e mais temíveis, por não existir profilaxia, ou seja, o indivíduo não pode tomar um antialérgico antes de realizar o exame, fazer algum tratamento que possa reduzir a reação alérgica em questão. Essas reações idiosincráticas, elas podem ser caracterizadas como imediatas ou tardias. A imediata é aquela que ocorre logo após a administração do meio de contraste dentro do corpo do indivíduo, acontecendo a grande maioria nos primeiros 5 minutos após a administração. As reações tardias são aquelas que ocorrem após 60 minutos ou até mesmo após semanas depois que o meio de contraste ele é aplicado, tá? E aí, com isso, dependendo do tipo de reação alérgica, a gente tem aí as seguintes classificações, né? Reações leves, moderadas, graves e muito graves. Então, dentre as reações leves, tá? O prurido é a primeira delas. Ele nada mais é do que a coceira, né? Em determinados locais do corpo. É o início ali da manifestação, tá? De uma alergia. Esse prurido normalmente pode acontecer na região do membro superior, né? Nos braços, na região do tórax, ou na região da garganta. O eritema, ele se assemelha a um edema, tá? Na região da pele do indivíduo, onde a gente pode ter ali uma vasodilatação, né? O vaso ele pode dilatar e fica aquela manchinha roxa em alguns locais do corpo da pessoa. A urticária já é uma lesão cutânea, né? É uma irritação na pele, onde a gente pode ter uma feridinha se formando nesse local. Ela pode ser localizada em apenas uma parte do corpo, generalizada, né? Ela pode atingir diversas regiões, pode ser com ou sem angioedema, né? Pode ser uma lesão que se apresente ali roxa, né? Ou não. As reações moderadas, elas vão atingir agora alguns sistemas específicos do corpo, como por exemplo aqui o sistema cardiovascular e o respiratório.
Já as lesões graves, as reações graves atingem tanto o sistema cardiovascular como respiratório e agora o neurológico, dando a possibilidade do indivíduo ter desmaios ou convulsão. E a reação muito grave, ela é caracterizada pela parada cardiorrespiratória, tá? A maioria das reações idiosincráticas, né, que acontecem de forma tardias, elas são leves, né, e normalmente elas podem ser revertidas com a utilização de alguma medicação, sendo aí as náuseas, vômitos, cefaleia, febre, prurido, eritema, parodite coriolo, né, o contraste iodado, ele pode ocasionar uma inflamação da parótida, e sensibilidade dolorosa abdominal, tá? Ou músculo esquelética. Quando a gente falar de uma reação não idiosincrática, tá? Já é uma reação que o indivíduo ele sabe que ele tem, pois ele já deve ter feito algum exame com essa substância, com esse contraste, e esboçou ali a reação alérgica, tá? São reações previsíveis, então o paciente ele sabe que pode desenvolver. Dentre elas, a gente tem as reações quimiotóxicas, hiperosmolares e as reações vasomotoras. Quando falarmos de uma reação quimiotóxica, nós falamos daquela que a sua consequência da toxicidade é inerente à molécula do contraste. Então, aqui, quanto mais tóxica for a molécula, tá, maior a consequência de uma reação. Aqui, os efeitos normalmente atingem os sistemas cardiovascular, renal e neurológico. Essa reação é mais comum em pacientes doentes ou debilitados, né, que já se encontram internados e aí é necessário a realização de um exame. Lá ele vai ter uma reação alérgica, porque o seu corpo está fraco. E a indicação aqui é do contraste iodado quando o paciente ele tiver hipertireoidismo, né? A glândula tireoide produzindo hormônios em excessos, então não se pode utilizar o meio de contraste iodado, tá? As reações hiperosmolares são aquelas que elas tendem a aparecerem de forma mais tardia, pois acontece todo um processo das moléculas interagirem com a molécula da água, por exemplo, e aí as substâncias elas ficam ali um tempo maior dentro do corpo, e só depois é que a reação ela vai ser expressa. E a reação vasomotora, ela é caracterizada como uma consequência das reações idiosincráticas ou das não idiosincráticas. Aqui a gente vai ter colapso vasomotor, com hipotensão grave, taquicardia, sudação, ansiedade e perda da consciência, tá? Tudo isso como sendo aí consequência desse tipo de reação. Então aqui a gente tem os tipos de contrastes que são utilizados, tá? O primeiro deles é o bário, é o contraste utilizado para exames que envolvem a região do sistema gastrointestinal. Esse contraste, o indivíduo ele vai beber por via oral ou ele é colocado por via retal, certo? Normalmente, exames para que se tenha a visualização do esôfago, do estômago, do adeno, do intestino delgado ou grosso, vão estar utilizando esse meio de contraste. Ele é um pó, certo? Que é misturado à água, e aí o indivíduo bebe como se fosse um milkshake. Então, esse bário, ele é comercializado de duas formas. A gente tem o bário denso e o bário ralo. O bário ralo, tá? Ele fica totalmente líquido, tá? O único incômodo que o indivíduo vai ter quando fizer a deglutição desse material é o gosto. O bário denso ele já é mais grosso, então o indivíduo ele tem uma dificuldade maior de engolir. Então é um contraste aí o bário denso, que passa mais tempo aderido à mucosa, né, do sistema digestivo, então é mais utilizado aí nos exames. Os efeitos colaterais do bário, né, são muito raros. Normalmente é muito incomum de se ter algum tipo de reação alérgica. É aquele contraste que o indivíduo ele vai ingerir e não vai ter nenhum tipo de reação, tá certo? E caso exista algum tipo de reação, ela vai ser expressa aí nas primeiras horas após o uso.
As contraindicações, né, para a utilização desse contraste são pacientes que tiverem qualquer tipo de víscera perfurada, tá? Qualquer tipo de perfuração na região do estômago ou dos intestinos e até do esôfago impossibilitam a utilização do contraste, pois ele tende a ressecar, tá, na parede, na mucosa dessas estruturas, fazendo com que o indivíduo ele fique com o contraste ali preso dentro do seu intestino. Isso pode causar peritonite aguda, né? Uma inflamação do peritônio, tá? Caso esse contraste ele seja aplicado na via sanguínea, podem ser criados alguns trombos e alguns êmbolos. Então, também fica sendo contraindicado a utilização desse contraste dentro da via sanguínea. Normalmente, ele é utilizado apenas por via oral, né, ou por via retal. Então, quando o indivíduo ele faz o exame com bário, assim que termina, logo deve ter ali a questão da eliminação do contraste, pois ele resseca dentro do corpo do indivíduo. E aí o indivíduo pode ter alguma dificuldade na hora de eliminá-lo ali, tá? Aqui a gente tem a aspiração de bário, o indivíduo que bebeu e broncoaspirou, e aí o bário acabou chegando na região bronquial, né, do pulmão. Vejam aí ele sendo expresso com radiopacidade, né, bem brilhante dentro da trama pulmonar. Quando o bário ele não é eliminado do corpo do indivíduo, ele pode ocasionar fecaloma, tá? Ou seja, o indivíduo vai ficar com as fezes endurecidas e vai haver uma dificuldade para eliminação, pois ele fica aderido à mucosa ali do sistema digestivo, tá? Então, sempre que o indivíduo ele bebe, ele tem logo que ir ao banheiro para poder fazer a eliminação. Aqui nessa imagem, o indivíduo com fecaloma, tá? Com bário aderido à mucosa intestinal. Então, é indicado aí que o paciente faça até mesmo o uso de laxantes, caso seja necessário, né? Se houver alguma dificuldade ali durante o processo de eliminação. Aqui o esofagograma, tá? É um exame que faz a utilização do contraste bário, onde a gente consegue visualizar aqui a região esofágica. No raio-x normal, o esôfago não aparece, sendo necessária a utilização do contraste. Aqui um exame chamado de trânsito intestinal, onde a gente consegue observar a região do estômago e do intestino delgado, todo preenchidos por contraste. E aqui um exame chamado de enema opaco, onde a gente consegue ver o intestino grosso, também com a presença do contraste bário, tá? Aqui são alguns exemplos, né, das reações adversas que o indivíduo pode ter caso faça a utilização do contraste bário. Constipação, diarreia, dores abdominais, tá? E em casos de perfuração intestinal, o extravasamento pode ocasionar peritonite na região ali do peritônio, podendo ser até fatal. Dentro do sistema respiratório, o indivíduo ele pode broncoaspirar, né, acidentalmente ou contraste, e acabar tendo ali um processo de pneumopatia. Durante a gravidez, não se tem nenhum estudo que diga que o bário consegue atingir a região da placenta, porém, né, deve ser evitado aí a questão da utilização do contraste em gestantes. E durante a amamentação, né, também não existe nenhum tipo de estudo que comprove a passagem do bário para o leite materno. O iodo é um outro contraste que ele já vem ali numa forma líquida, tá? Normalmente ele é aplicado através da via parenteral, então ele é colocado dentro de uma artéria ou dentro de uma veia. Esse contraste ele se caracteriza por ser hidrossolúvel, então ele vai se dissolver na água, diferentemente do bário, que não se dissolve, tá? As vias de eliminação ficam sendo a via renal ou a via biliar, tá? O iodo, ele é um contraste que ele apresenta aí 80% das reações alérgicas nas pessoas que fazem a utilização, podendo ser caracterizado como uma substância iônica ou não iônica.
A substância iônica é aquela que possui uma grande quantidade de moléculas de iodo, tá? E isso faz com que o indivíduo ele tenda a ter algum tipo de reação alérgica maior, diferente do tipo não iônico, onde a gente vai ter ali uma menor concentração de moléculas iodadas. Esse contraste é indicado para exames dos sistemas urinário, vascular, reprodutor, tá? Sendo colocado aí através da veia do indivíduo. As contraindicações ficam sendo o uso de metformina, caso o indivíduo seja diabético, né, e faça a utilização desse fármaco, deve ser contraindicada a utilização do contraste iodado, pois ele pode acabar acarretando um quadro de insuficiência renal, tá? Pacientes que já têm a insuficiência renal ou que têm hipertiroidismo também não podem fazer a utilização do contraste iodado. Aqui são as reações alérgicas, né, que o iodo pode ocasionar ao indivíduo, tá bom? Aqui o exame de urografia, aonde se faz a utilização do iodo, certo? Nesse exame nós conseguimos observar a funcionalidade do sistema urinário. Então aqui o sombreamento renal e os ureteres excretando ali o contraste. Então a gente consegue observar se existe alguma lesão no ureter ou na região aqui das pirâmides renais. Aqui uma uretrocistografia, onde nós conseguimos avaliar a bexiga e a uretra do indivíduo. O A também é um meio de contraste, certo? No caso, a gente pode ter o ar natural ou o dióxido de carbono, que é utilizado aí através do sorrisal, né, de alguns medicamentos que produzem gás carbônicos quando são diluídos dentro do estômago do indivíduo. Então, o ar, normalmente ele vai ser utilizado nas aquisições do sistema digestório, tá? Não são utilizados em outro local. O gadolínio é o contraste que a gente encontra na ressonância magnética, certo? É um contraste que não apresenta tantas reações alérgicas ao indivíduo, mas que podem acontecer, tá bem? Esse contraste, ele é contraindicado para mulheres gestantes ou que estão no período de amamentação, pois já foi demonstrado a passagem, tá, desse contraste para a placenta e para o leite materno. E indivíduos que possuem insuficiência renal aguda não podem fazer a utilização desse contraste, pois na insuficiência renal o rim não consegue trabalhar direito, consequentemente o contraste passará mais tempo dentro do organismo. Isso vai fazer, tá, com que a pessoa ela possa desenvolver algum tipo de reação alérgica, porque o contraste vai passar mais tempo ali dentro do organismo. Aqui o exame de ressonância magnética, sem um gadolínio e com um gadolínio. Vejam que houve aqui a captação do contraste nessa região do cérebro. Durante os exames que se fazem a utilização do contraste, né, normalmente é feita uma anamnese, onde nela são feitas diversas perguntas, a fim de evitar algum tipo de alergia ao indivíduo que está se submetendo ao exame, como se o paciente é alérgico a algum medicamento, né? Se ele é alérgico a algum remédio, ao iodo, né? Se ele faz uso de metformina. E aí, uma resposta positiva a qualquer uma dessas perguntas deve ser informada ao paciente as possibilidades de desenvolvimento de uma reação alérgica. E aí é de responsabilidade dele, né, a reação que ele desenvolver ali naquele procedimento. Então, normalmente, as reações leves, elas envolvem ali vômitos e náuseas, urticária e espirros, tá? Sendo de responsabilidade do profissional da radiologia confortar o paciente, fornecer gelo em caso de extravasamento, né? Caso saia sangue da região onde foi feita a aplicação, e documentar a reação do indivíduo, né? Em casos de reações moderadas, a gente vai ter urticária, a aceleração dos batimentos cardíacos e vômito excessivo. As responsabilidades do técnico ficam sendo as mesmas. E é isto, tá? Essa aula foi mais para a gente poder compreender e complementar a parte de biossegurança
aplicada aos profissionais da radiologia, tá bom?